Olá a todos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós pretendemos fazer algumas declarações, algumas pontuações com respeito à atual situação que o nosso país está vivendo diante aí do coronavírus, desta pandemia. E o que é universal como igreja, como instituição, não somente de fé, uma instituição religiosa, mas como parte da sociedade está fazendo a respeito desta pandemia. Como que nós estamos agindo e reagindo, como que os nossos membros, pastores, obreiros, devem agir diante desta situação. Vamos falar sobre isso, lembrando que um dos princípios principais que nós seguimos na Universal é o princípio da fé inteligente. Ou seja, nunca uma fé fanática, uma fé burra, uma fé que dispensa a razão. De forma alguma. Quando nós falamos de fé, a fé nos ensina a pensar. A fé nos leva a um Deus que é o criador da inteligência, da sabedoria, da prudência. Então, a fé que a gente pratica é uma fé inteligente. E por isso, nós podemos nos posicionar de uma forma equilibrada diante de todas as situações da vida. E não obstante da situação do coronavírus. Mas antes de falar mais sobre o que a Universal está fazendo, o que propomos fazer diante dessa situação, usando a fé inteligente, nós queremos falar sobre algumas fake news que têm se espalhado a nosso respeito. Como não é novidade para ninguém, a Universal, por mais de 30 anos, vem sendo alvo de fake news e não deixou de ser o mesmo durante essa pandemia. Você vê, na última semana, o Bispo Macedo postou um vídeo de um médico da Universidade Federal de São Paulo, um médico renomado, respeitado, inclusive entrevistado pela grande mídia, quando na sua especialidade buscava-se declarações profissionais. Esse médico fez um vídeo com a intenção de evitar o pânico da população e o Bispo Macedo, como um serviço ao público, postou esse vídeo em uma de suas redes sociais. Mas logo que o médico removeu o seu vídeo, o Bispo Macedo também removeu da sua rede social. Mas foi o suficiente para que a Folha de São Paulo, o UOL, o site UOL, a Globo e outros sites de notícias aflorassem o seu preconceito contra o Bispo Macedo e a Igreja Universal, apontando, apesar de milhares de outras pessoas terem divulgado o vídeo, viralizado o vídeo, o Bispo Macedo é que foi o bode expiatório. E disseram que ele estava disseminando fake news a respeito do coronavírus. Na verdade, o objetivo da igreja sempre foi conscientizar as pessoas, educar as pessoas. Inclusive, foi o próprio Bispo Macedo que comissionou neste último fim de semana, neste domingo e segunda-feira, um programa de 1 hora com o Dr. Ricardo Teixeira, pneumologista do Albert Einstein, HC e Hospital Moriá, que respondeu perguntas do público. Nós entrevistamos um paciente que está atualmente com coronavírus para reportar como está a sua condição. Ou seja, nós dedicamos 1 hora da programação da igreja, tempo de programação financiado pela Igreja Universal do Reino de Deus, pelos seus fiéis, para esclarecimentos à população. Quer dizer, a igreja sempre procurou esclarecer, procurar trazer as informações de forma
simples, clara para as pessoas entenderem. Mas isso não foi noticiado pela mídia, né? Aquele vídeo que o Bispo Macedo, com as melhores das intenções, acreditando que a opinião de um profissional deveria ser respeitada, só por si só deve ser respeitada, ele foi crucificado nas mídias e nas redes sociais. Isso mostra o triste fato de que o preconceito contra a Universal, contra o Bispo Macedo, continua vivo, mais vivo do que nunca. E isso eu não estou aqui para defender o Bispo Macedo, porque ele não gosta disso, não quer isso, e nem é esta a nossa intenção. Mas é para que você tenha entendimento de como a mídia oportunista, a mídia preconceituosa contra a igreja vai aproveitar-se de uma situação tão calamitosa como essa do coronavírus para atacar, para denegrir, para vomitar o seu preconceito contra a igreja. É lamentável, infelizmente. Eu faço aqui um convite ao raciocínio, à razão das pessoas que, infelizmente, consomem esses conteúdos noticiosos e questionassem a seriedade, questionassem as fontes que estes sites estão citando, que eles estão baseando as suas notícias, que na verdade as fontes muitas vezes são o seu próprio preconceito. É triste que num momento tão crítico como esse, que a nossa sociedade precisa de um serviço mais útil à sociedade, muitos jornalistas, inclusive a senhora jornalista Mônica Bergamo, que carrega tanta boa reputação no seu trabalho profissional, venha aproveitar-se de uma situação para denegrir a imagem do Bispo Macedo. Mas, enfim, a razão principal do nosso vídeo não é esta. Só resta que a falar sobre a mídia que o que a mídia realmente deveria fazer nesse momento? Qual é o objetivo? Qual deve ser o objetivo da mídia numa situação como essa? Informar, educar a população, conscientizar a população. Ao invés de tocar terror, de promover pânico, alarmismo, que não vai ajudar ninguém, porque o pânico não ajuda ninguém, o pânico só leva as pessoas para os supermercados comprar rolo de papel higiênico, esvaziar as prateleiras. O pânico não resolve o problema do coronavírus. O pânico, ele multiplica, ele acentua o problema do coronavírus. O que vai resolver o problema do coronavírus é a conscientização, a informação, a educação das pessoas. E é isso que a mídia deveria estar fazendo nesse momento. Em vez de ficar enfatizando somente números de infectados, né? Número de pessoas infectadas, número de pessoas que contraíram o vírus, estão sendo testadas pelo vírus. Em vez de ficar só falando nisso, não estou dizendo que não tenha que falar isso, mas ao invés de falar somente sobre isso, falar dos cerca de 80%, 90% das pessoas que pegam coronavírus não tem nenhuma reação adversa, a não ser os sintomas de uma gripe normal, que a maioria das pessoas sobrevive. Falar das pessoas que estão em risco, prestarmos atenção às pessoas em risco, os idosos, os diabéticos, as pessoas com histórico de problemas respiratórios, que essas pessoas sim devem ser prioritárias em atendimentos médicos. É isso que a mídia tem que fazer, é informar as pessoas, não é perder tempo com o seu preconceito. O que a mídia deveria fazer agora é isso, porque os hospitais estão começando a ficar lotados, as pessoas que realmente precisam de atendimento não estão conseguindo ser atendidas por causa desse alarmismo desnecessário. Então, senhor jornalista, senhora jornalista, meio de comunicação, de notícia, seja você quem for, preocupe-se em servir, faça por uma vez na sua vida, pelo menos, faça o seu serviço à sociedade. Procure o interesse da sociedade, coloque o interesse das pessoas, a vida das pessoas, acima dos seus preconceitos, acima dos seus interesses pessoais. Será que dá para fazer isso? Pelo menos nessa situação crítica que nós estamos vivendo no nosso país? É muito importante esse ponto. Não devemos causar o pânico, porque o pânico não vai resolver nada.
só vai promover idas desnecessárias aos hospitais. A pessoa espirrou, ela está querendo ir para o hospital, ela teve um batimento mais forte do coração, ela já pensa que ela está com coronavírus. Por quê? Porque o terror que está sendo tocado nos meios de comunicação, as pessoas estão levando-as ao engano. Ao engano. Então vamos ter bom senso, vamos focar no que realmente interessa, vamos deixar de lado o sensacionalismo, vamos deixar de lado a guerra por audiência, vamos deixar de lado os preconceitos e vamos priorizar a vida das pessoas, vamos priorizar o serviço à população, que esse é o papel seu, jornalista, e você, meio de comunicação. Dentro desse contexto, tem se falado muito aí sobre fechamento de igrejas, não é? E eu queria falar algo sobre isso, porque isso nos toca diretamente, não somente a Igreja Universal, como todas as religiões onde costumam se agrupar pessoas. Estão se falando sobre fechar a igreja, limitar a aglomeração de pessoas, e isso é importante. Todos os especialistas estão nos alertando com respeito ao agrupamento de pessoas e a facilidade da contaminação do vírus. E é importante que a gente fale qual o papel da igreja diante disso. Primeiramente, eu queria falar sobre a igreja como uma aliada do governo, a igreja como aliada das autoridades, das agências de saúde, do órgão sanitário de todos os municípios e estados. A igreja, você profissional da saúde, você político, governador, prefeito, todos os profissionais que estão trabalhando incansavelmente em tomar providências para diminuir, pelo menos diminuir ou deter a contaminação do coronavírus, devem ver nas igrejas, e eu não falo aqui apenas da Igreja Universal, falo de todas as religiões, vocês devem ver nas igrejas aliadas, pessoas aliadas à causa da sociedade, à causa do governo. Eu sei que o governo está preocupado, o Brasil e o mundo está aí à beira de um colapso comercial, parcialmente por causa desse pânico que está se alastrando. O governo quer prevenir esse colapso comercial, ao mesmo tempo que tem que prevenir também a contaminação do vírus. Então é um equilíbrio difícil de ser alcançado. Como é que vai deter a contaminação do vírus e não levar o país à falência? Não é um equilíbrio fácil, não é um desafio fácil. Muito bem. Aí a igreja pode ajudar. Sabe por quê, senhor governador, prefeito, deputado, vereador, presidente? Sabe por que a igreja é sua aliada? Porque o povo da igreja ouve a voz do pastor. O povo da igreja ouve a voz do seu líder religioso. Seja o padre, seja o pastor, seja o monge, seja quem for, o povo ouve a voz do seu líder. Então vocês têm que repensar se é inteligente vocês cortarem o contato dos líderes religiosos com os seus membros. Eu vejo que a igreja é uma aliada às autoridades, inclusive nós tivemos no dia de hoje, fomos convocados para uma reunião com a ministra Damares, exatamente para ver como que as igrejas podem ajudar nesse trabalho, e nós tiramos lições preciosas sobre isso e nos oferecemos juntamente com outras igrejas para ajudar no pleito, e estamos fazendo a nossa parte. Então o governo precisa ver as igrejas como aliadas neste desafio contra o coronavírus. Aliadas no sentido de disseminar a informação correta, conscientização dos seus membros. Os pastores, os líderes religiosos falam a língua do povo, falam de forma que o povo entende, fala de forma que o povo respeita, que o povo ouve. Então, somos aliados de vocês. Vocês colocarem as igrejas de portas fechadas e os seus membros longe do contato com seus líderes religiosos, desculpe, isso não é inteligente. Vamos unir forças, vamos unir as forças para fazer chegar a mensagem a quem mais precisa. As igrejas têm uma capilaridade que o governo não tem,
que as empresas comerciais, que a mídia, que os jornais não têm. Infelizmente, o nosso país, muitas vezes você liga o noticiário e você não entende. As pessoas, muitas vezes, não entendem a linguagem do noticiário. As pessoas não leem o jornal, se leem a notícia, não entendem a notícia. E por isso o pânico. Por isso as pessoas entram em pânico, porque vem um título de uma notícia, ouve uma notícia pela metade e já interpretam de outra forma. Por isso vocês precisam de porta-vozes, vocês precisam de pessoas que comuniquem a mensagem de forma que o povo entenda. Então, governo, traga os líderes religiosos para perto, tragam os pastores, os padres, tragam os religiosos, os líderes religiosos para perto. Conscientizem esses líderes religiosos do que eles devem fazer. Façam isso. E nós estamos aí para ajudar, para comunicar, para prevenir. Todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém aqui agora não tem negro, branco, não tem esquerda, não tem direita, não tem católico, não tem evangélico, tem ser humano. Quem está morrendo é ser humano. Qualquer um pode estar sujeito a isso. Então vamos usar da inteligência e vamos aproveitar as forças, vamos unir as nossas forças, ao invés de atacar e fechar as portas das igrejas. Mas aí você vai dizer assim, mas se a gente não fechar as portas, se a gente tem que prevenir a aglomeração de pessoas, a gente não pode suscitar multidões, correto? Nós concordamos com isso. A Igreja Universal já começou a conter nas suas reuniões, fazer o trabalho onde há limitações de aglomeração de pessoas, já editais, decretos publicados, a igreja já está cumprindo esses decretos e concordamos plenamente com respeito a isso. Então, vamos trabalhar de forma que a gente evita a exposição ao vírus, mas não contribui para o problema com a ignorância das pessoas, com a revolta das pessoas, com a desesperança das pessoas. A igreja sempre cumpriu, e eu falo de todas as igrejas, a fé de forma geral, sempre cumpriu um papel de promover nas pessoas a esperança, a fé, que num momento como esse é crucial. É crucial que você mantenha a fé, não se entregue ao medo, não se entregue ao pânico, que foi uma das coisas que o Bispo Macedo foi mal interpretado ao falar recentemente, porque é difícil você explicar a fé para um jornalista que não tem fé, um jornalista que é preconceituoso. O Bispo Macedo não falou que o coronavírus é uma coisa que as pessoas, que é o diabo e que a pessoa não tem que se preocupar. O Bispo Macedo não falou isso. O que o Bispo Macedo falou, o contexto do que ele falou, foi que o mal trabalha com a dúvida. O pior vírus é a dúvida, o pior vírus é o medo, porque espalha o pânico, e o pânico gera problemas maiores do que o coronavírus. Agora mesmo, nós estávamos falando com um diretor de um hospital recentemente, e ele disse, olha, eu tenho pacientes com dengue, eu tenho pacientes com problemas de coração que estão precisando operar, estão precisando de atendimento urgente, e nós não estamos podendo atender, porque as pessoas com qualquer tipo de sintoma estão enchendo os hospitais. Quer dizer, então você causa um problema maior. O medo causa um problema maior do que o coronavírus. Era isso que o bispo estava querendo falar. Isso é inteligente, isso está alinhado com as organizações de saúde que estão alertando as pessoas sem levá-las ao pânico. Então, a igreja concorda que tem que tomar precauções. A Universal já está tomando as devidas precauções e recomendamos aos outros líderes religiosos que façam o mesmo. É importante, novamente, que o governo veja a parceria da igreja nesse sentido, porque, por exemplo, nós estamos com outro problema aí agora para estourar, que é o problema dos presídios. Nós já tivemos nos últimos dias uma fuga em massa de um presídio aqui em Mongaguá. Mas por quê? Sabe quais são os dois motivadores principais de rebeliões em presídio? É falta de comida e falta de visitas. Todos os presídios cortaram as visitas. O clima dentro dos presídios, e nós podemos falar sobre isso porque nós estamos lá dentro todos os dias, no nosso trabalho voluntário. O clima é de apreensão.
Então é aí que vocês precisam, diretores de presídio, ministros da segurança, da justiça, é aí que vocês precisam da igreja para comunicar, para acalmar os ânimos dessas pessoas. Imagine se nós tivermos rebeliões nos presídios, os presos querendo sair com medo, com pânico. Então vejam a parceria, vejam o que a igreja pode oferecer no sentido de amenizar o problema, de comunicar, de acalmar os ânimos das pessoas. Não apenas no presídio, mas os pacientes, as pessoas em casa, as pessoas que recorrem à igreja para manifestar sua fé, para derramar as suas aflições, suas angústias, suas preocupações. A fé sempre foi um canal de lidar com as lutas e dificuldades da vida. Então, a igreja é, nesse sentido, uma aliada das autoridades. Então, vamos entender esse papel, vamos todos juntos fazer a nossa parte. O que a Universal está fazendo? Então, recapitulando, a gente está onde há limites de aglomeração de pessoas, nós estamos respeitando esses limites. Como que nós estamos respeitando esses limites? Nós estamos fazendo reuniões menores, com menor grupo de pessoas, reuniões mais curtas, pedindo que as pessoas mantenham a distância de 1, 2 cadeiras de distância quando elas sentarem no salão da igreja. Nós estamos evitando a imposição de mãos, dar as mãos, fazer oração com mãos dadas, ou o pastor impor as mãos sobre as pessoas. Estamos recomendando que os idosos com saúde fragilizada fiquem em casa. Eles são um dos maiores grupos de risco do coronavírus. Então, idosos com saúde fragilizada fiquem em casa. Assistam às programações. A Universal tem transmissões da igreja 24 horas. Nós temos os canais da igreja transmitindo alguma palavra de fé, alguma reunião. Vamos aumentar o número de transmissões de reuniões ao vivo aqui do Templo de Salomão, então fiquem sintonizados para vocês saberem. E as igrejas estão abertas, a Igreja Universal mantém-se aberta, as portas abertas, como sempre, para as pessoas que quiserem vir orar, apresentar suas orações, mesmo fora de horário de reunião. Se você não se sente confortável de estar com outras pessoas, não importa o número, e você quiser expressar sua fé, manifestar sua fé sozinha, chegar à igreja ali fora de um horário de reunião, ir até o altar e orar, então faça isso. A igreja vai estar aberta para isso, para você ir até o altar, fazer as suas orações, cumprir os seus votos com Deus e sair o tempo que você quiser e o tempo que você precisar. Aqui no Templo de Salomão nós já estamos a partir de amanhã abrindo as portas. O templo, normalmente, o Templo de Salomão não abre o dia todo, só abre 1 hora antes de cada reunião, mas a partir de amanhã nós estaremos abertos o dia todo, a partir das 9 horas da manhã, primeira reunião, até a última reunião da noite, e todos os horários intermediatórios nós estaremos abertos para você entrar, fazer as suas orações, ir até o altar, apresentar a sua oferta, o seu voto, o seu dízimo, a sua oração, as suas preces, os seus pedidos pelos seus familiares. E se quiser conversar com o pastor, os pastores estarão de plantão para ajudar. Não somente aqui no Templo de Salomão, como em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o Brasil. E lembrando, para finalizar, vamos usar a fé juntamente com a inteligência. Fé para não se entregar ao medo, fé para não se entregar ao pânico, ao pavor. Alimente-se da fé. A fé é uma aliada, a fé é uma medicina, a fé é uma cura para o que ainda não tem cura. Vamos usar a nossa fé, vamos ativar a nossa fé. Esse é o momento de você usar a sua fé mais do que nunca. Se houve um momento que a gente precisa de fé, precisou de fé, o momento é agora. Porque não existe esperança. Qual é a esperança? Nós estamos aí esperando que essa onda do vírus passe. Mas quanto tempo vai demorar? 1 mês? 1 semana? 3 meses? Alguns prognósticos muito negativos, muito ruins por aí. Então nós precisamos de fé e precisamos de inteligência, de agir a razão, agir a inteligência. Os dois caminhando juntos. Fé e inteligência não são incompatíveis. Fé sem inteligência é fanatismo.
Inteligência sem fé é receita para você perder a noção do certo e do errado, mesmo que você esteja cheio de razão. Então, use a sua fé, use a inteligência. Mesmo você que é uma pessoa que talvez não tenha uma religião, mas você tem fé. Você tem fé. Vamos agir a fé. Vamos agir de forma consciente. Não vá para o supermercado, esvazie as prateleiras. Não faça isso com o seu próximo. Isso não é justo com o seu próximo. Se todo mundo fizer a sua parte, então todos nós vamos sair dessa e vamos sair mais fortes, vamos aprender. Tanto a igreja vai aprender, como o governo vai aprender, como todos nós vamos aprender. Quem sabe a mídia vai aprender, não sei. Quem sabe? Mas esse é o recado. Fé e inteligência. E nesta quarta-feira, nós estaremos falando em nossos tempos sobre o que significa o coronavírus diante da palavra de Deus. Jesus falou sobre o princípio das dores. Ele disse que a terra vai pegar fogo. Mas se a terra vai pegar fogo, saiba de uma coisa, o coronavírus é só uma faísca. E eu não falo isso para colocar medo, não. Eu falo isso para você se inteirar do que as profecias estão falando a respeito do final dos tempos. Ok? Nós vamos falar mais sobre isso nessa quarta-feira. O princípio das dores. O que é o princípio das dores? Segundo o Senhor Jesus, lá em Mateus 24. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Espalhe essa mensagem. E vamos todos fazer a nossa parte. Deus abençoe e até a próxima.